Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre entidades de Umbanda. Comigo no estúdio está o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida. Obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Lente Aberta. Eu que agradeço o convite para a gente passar conhecimento da nossa religião. Eu acho que o conhecimento nunca foi tão importante. Nós vivemos um período muito complicado no Brasil, muito complicado. Nem no auge do conservadorismo no Brasil nós tivemos uma perseguição tão grande a religiões de matriz africana. Eu não gosto muito de usar essa expressão para Umbanda, porque Umbanda é genuinamente brasileira. Tão brasileira que entre as religiões que compõem a Umbanda, catolicismo, kardecismo, as pessoas esquecem que o catolicismo faz base da Umbanda, né? Faz parte da base da Umbanda. Catolicismo, kardecismo, o candomblé, que faz parte da Umbanda como base, religião inspiradora, né? Temos também o xamanismo brasileiro, o Apagelãs. Que então, eu não gosto muito de usar a expressão matriz africana, porque as outras matrizes da Umbanda, né, não são africanas. Né? Mas, enfim, nós temos tido no Brasil uma perseguição muito desagradável, para dizer o mínimo, quando não violenta, a terreiros de Umbanda. No Rio de Janeiro, mais de 200 já foram depredados só esse ano. Né? E no Rio de Janeiro, onde a Umbanda é muito forte, onde nasceu, em 1908, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, que fundou a religião Umbanda em 1908. Né? Então, ele tinha apenas 17 anos na época, então foi um ato de extrema coragem. E eu não consigo entender o motivo de tanta violência. Não dá para entender, já que a Umbanda prega amor e caridade, ou seja, ninguém faz mal para ninguém ali dentro. Né? Eu acho que falando um pouco sobre Umbanda, Pai Rafael, as coisas ficam mais fáceis. Né? E vamos começar primeiro explicando que não existe apenas uma Umbanda, existe mais de uma, não é mesmo? Diversas Umbandas. A Umbanda, ela tem diversidade dentro dela, né? A mãe Umbanda, ela acolhe muitas culturas. Então, da forma que o Pai de Santo é quem dirige os trabalhos, vai modificar conforme ele é. Então, se ele tem uma vertente mais católica, ele vai puxar essa vertente mais católica. Se ele já tem uma vertente mais africana, ele vai puxar essa vertente mais africana. E assim é para diversas outras formas, né? E por isso que a Umbanda é tão linda, porque ela tem diversidade dentro dela. Uhum. Nós temos, dentro dessas diversas ramificações da Umbanda original, do Zélio Fernandino de Moraes, uma que me chama muito a atenção, que foi desenvolvida pelo médium Rubens Sarraceni, que é a Umbanda Sagrada. Umbanda Sagrada. Que, se eu não me engano, é o ramo de Umbanda no qual se enquadra o terreiro de Umbanda Caboclos da Lei, que é o seu, correto? Exatamente, ela se enquadra um pouco. Eu peguei base de diversas outras Umbandas, né, diversas outras filosofias de diversos pais de santo e fundamentei a minha filosofia. Então eu trago um pouquinho da Umbanda Sagrada, sim. Eu gostaria agora de falar sobre as entidades da Umbanda, porque pouca gente sabe disso também, existe uma confusão muito grande. Tem gente que acha que Umbanda e Candomblé é a mesma coisa, não é. Muito longe disso, diga-se de passagem. O Candomblé eu não acho confuso, eu acho muito interessante do ponto de vista antropológico e também religioso, mas é uma religião que às vezes é difícil de entender porque usa como matriz idiomática, né, como matriz linguística, a língua Yorubá. Né? É um outro idioma, então às vezes é difícil de entender o que é dito dentro do Candomblé por conta da língua, não por conta da religião em si. No caso do Umbanda não, a língua é a língua portuguesa mesmo, né? Mas poucas pessoas sabem que a matriz não é o candomblé, a matriz é o próprio kardecismo. Tanto que o Zélio tinha apenas 17 anos, Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da Umbanda, ele sai de um centro kardecista dizendo que vai fundar uma nova matriz religiosa. Exatamente. E nós temos então grupos de espíritos, os guias de luz do kardecismo, né, esses espíritos que na Umbanda se manifestam de forma muito genuína, muito característica. Você poderia falar um pouquinho sobre essas entidades, então, para a gente agora? Então, a Umbanda é uma religião que ela combate a intolerância religiosa, né? Por esse um desses motivos que a Umbanda tem tanta diversidade dentro de espíritos, né? Porque eles são espíritos da nossa cultura brasileira. Então, essa diversidade é tão grande para a gente combater realmente a intolerância religiosa, combater a intolerância no geral. A gente iniciou a Umbanda, ele iniciou por um caboclo, por um índio, né? Ela foi fundada por um índio, caboclo das 7 encruzilhadas. Então, por ser fundada por um índio, ela já diz que é uma religião brasileira. E o caboclo, o índio, dentro do terreiro, ele traz essa essência brasileira, né? Esse início, antes da colonização aqui, eram os índios que moravam aqui. Os verdadeiros donos da terra eram os índios. Então, a Umbanda, ela trouxe como principal função e principal imagem para a Umbanda o caboclo, o índio, que traz a força da natureza, a força das ervas, forças da terra.
Então eles se apresentam como se fossem indígenas. Isso não significa que eles são indígenas, mas eles se apresentam dessa maneira para quebrar o preconceito, para disseminar a cultura indígena, mostrar para as pessoas que não é somente índio, aquele ser da mata, aquele ser que não entende, mas sim que foi e é uma imagem muito forte dentro da nossa religião e dentro do nosso Brasil. Então a Umbanda traz tudo de conhecimento que eles tinham, que eles têm, né, em relação às curas. A medicina comprova que o que eles sabiam antes da medicina é uma coisa muito correta, muito certa. Então isso já prova que eles têm muito mais sabedoria do que qualquer outro ser. Então eles fundamentam a Umbanda por ser o verdadeiro brasileiro. E isso torna a Umbanda uma religião somente brasileira. Na sequência, logo na sequência, a primeira entidade que o médium Zélio Fernandinho de Moraes recebe é o caboclo das Sete Encruzilhadas, como o senhor acaba de descrever, e logo depois ele recebe a figura de um preto velho, né? Algumas pessoas acham que a expressão preto velho é preconceituosa. Eu já expliquei para várias pessoas que não é. É uma expressão carinhosa, diferente. Carinhosa, exatamente. E são figuras amabilíssimas. É difícil não amar um preto velho, né? Quando você vai numa gira, numa gira ritual de Umbanda, né? E você percebe que ali estão os pretos velhos, não tem como não se encantar com aquilo. Exatamente. A mesma coisa com os herês, a gente já fala dos herês. Em relação aos pretos velhos, o médium Zélio Fernandinho de Moraes recebe Pai Antônio. Pelo menos, se eu não me engano, foi esse o preto velho que ele recebeu. Pai Antônio, exatamente. E quem são os pretos velhos, por favor? Os pretos velhos são espíritos africanos. É daí que surgiu a parte africana, porque a Umbanda ela não é uma religião de orixás, e sim uma religião de espíritos brasileiros, espíritos que fundamentaram a cultura brasileira. O preto velho que trouxe a filosofia espiritual dos orixás, da força da natureza. Então, dentro da Umbanda, ele se encaixou como segundo trono, porque foi a segunda classe que sofreu mais preconceito e mais foram escravizados da história toda. Então, a Umbanda traz também a história deles, o poder da cultura deles e o poder de cura deles. Os pretos velhos, eu já falei algumas outras vezes aqui, que eles são os psicólogos da Umbanda. Conversar com o preto velho é a coisa mais incrível do mundo. Ele te esclarece uma maneira e te dá um ponto de vista que você não consegue enxergar. Então, eles são incríveis, são seres maravilhosos. E os herês? Os herês, eles são a força da renovação. Eles se apresentam da maneira como crianças, tem a força de crianças, tem aquela firmeza de crianças, aquela inocência de crianças, mas a magia deles é de renovação. Então, para trabalhar com eles para novos ciclos, novas forças, que você restaure as suas forças. Então, eles são seres de renovação. Eles se apresentam como crianças brasileiras que foram abandonadas pelos pais, pelos tios, pelos avós nas ruas. Então, a Umbanda acolheu esses espíritos para formar, né, a nossa vida, né? Eu já falei algumas vezes que os herês são a nossa parte criança, né? Eles representam a nossa essência, nosso ser criança. Né? Os caboclos, eles representam o nosso ser jovem e os pretos velhos representam a nossa visão mais madura. Então, eles complementam, né, o triângulo da Umbanda, mostrando o que nós somos. Então, os herês, a força de renovação deles é uma força muito grande porque relembra a gente, ele faz a gente relaxar e voltar na nossa infância e mostrar que a gente não precisa levar a vida tão pesado, que às vezes algumas brincadeiras são necessárias. Quase todos nós, infelizmente, deixamos a nossa criança interior de lado em algum momento da vida, né? Que é uma pena. Né? Uma pena. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto Entidades de Umbanda. Comigo no estúdio, o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida. Pai Rafael, nós falamos no bloco anterior sobre três grupos, os três primeiros grupos, podemos dizer assim, da Umbanda, e que cativaram a atenção do público no Rio de Janeiro, no começo do século XX, quando a Umbanda foi fundada, em 1908. Né, os caboclos, os pretos velhos e os herês, as crianças, né? Nós podemos falar agora dos outros grupos. Vamos começar com a figura mais polêmica da Umbanda, que é o Exu. Quem é Exu? Exu a gente chama de guardião, é o nosso protetor. Ele é o espírito mais incrível dentro da Umbanda porque ele lida com a nossa sujeira. Né? O ser humano, infelizmente, é um ser muito impuro, muito cheio de vícios, de problemas, de defeitos. E o guardião Exu, ele é mal interpretado,
infelizmente, mas ele é um ser de muita luz. Ele é o braço esquerdo de Deus, que vem para tirar toda essa sujeira, todo esse acúmulo de coisas negativas que a gente carrega no decorrer das nossas vidas. Ele se manifesta sobre nós para nos limpar. E ele muitas vezes acaba fazendo a gente refletir sobre essas nossas falhas, sobre as falhas que aconteceram no passado. Antes de acontecer a própria limpeza, ele faz com que a gente reflita mesmo o porquê que ficou dessa maneira, o que aconteceu para estar dessa maneira. Ele é colocado na linha da esquerda, né? A linha da esquerda é o polo negativo da força da Umbanda, mas não do mal, e sim é um polo de limpeza. Quando a gente fala do negativo, vibração negativa da Umbanda, a gente automaticamente está falando da força de limpeza, da força de remover totalmente a sujeira espiritual e a sujeira interna e mental nossa. Então a gente podia dizer que Exu é o nosso policial e o nosso lixeiro. É um trabalho pesado. Sim. Eu acredito que seja um trabalho pesado. E em relação às pombagiras? As pombagiras, no início da Umbanda, quando as pombagiras se apresentaram, acreditavam-se que ela era o lado feminino de Exu. Depois de muito tempo, ela foi fundamentada e ela trouxe muita polêmica por ser a mulher empoderada. Então ela mostrou para as mulheres que as mulheres podem ser mais, elas não precisam ficar somente por trás dos homens. Então por isso que trouxe muita discriminação sobre ela. Colocaram termos chulos sobre elas porque elas realmente tinham a sua palavra. Elas eram decididas e elas faziam por si próprias, não pelos outros. Então, na espiritualidade, na Umbanda, ela é a pombagira que abre os nossos caminhos e os nossos pensamentos para nos mostrar que a gente precisa se gostar, a gente precisa se valorizar, a gente precisa entender nós mesmos para a gente ter força para caminhar. Então, ela é uma conselheira, uma grande amiga, uma mãe também, ela é tudo isso. Então, ela nos ensina a ser forte, ela nos ensina a ser, nos valorizar. E isso que ela passa para todas as pessoas que consultam elas. Mas tanto Exus quanto pombagiras são conhecidos dentro da Umbanda também pela sinceridade. Eles não medem palavras para dizer para o consulente ou para o próprio médium aquilo que eles precisam ouvir. Exatamente. Eles têm a língua solta, como dizem, né? Eles não medem palavras. Se for necessário falar uma coisa que machuca a pessoa, para a pessoa entender de uma outra maneira, eles vão falar. Eles não vão medir esforço para falar. Com o objetivo de ajudar sempre. Exatamente, com certeza. Além dessas duas entidades, nós temos também algumas que são bem interessantes, como, por exemplo, os cangaceiros. O senhor falou que a gente tem diversos grupos brasileiros dentro desse processo. No Alto da Compadecida, Ariano Suassuna tem um diálogo que é muito interessante, quando Jesus absolve imediatamente o cangaceiro e recolhe ele para o céu, dizendo: você era um instrumento da minha ira. Né? E os cangaceiros tinham um quê de Robin Hood dentro do sertão. Né? Eram sim bandidos, é verdade, mas tinham um quê de Robin Hood. E eles regressam nesse plano agora para ajudar os vivos de que forma, os cangaceiros? Os cangaceiros, eles têm uma força, que a gente já diz, né? Eles laçavam os bois, né? Então dentro da Umbanda eles fazem exatamente esse processo. Eles laçam os espíritos inferiores, que a gente chama de quiumbas, que tentam atrapalhar nosso trabalho. Então eles têm esse poder de laçar e encaminhar esses espíritos para serem doutrinados. Perfeito. Então eles têm uma força muito grande dentro da Umbanda. Né? E os boiadeiros? Mesma coisa. Mesma função dos cangaceiros? Mesmo trabalho. Cangaceiro e boiadeiro, a mesma função. Mesma função. Então, tanto os boiadeiros quanto os cangaceiros, eles literalmente encaminham os espíritos perdidos por um processo de aprendizagem, seria isso? Exatamente. Dá para entender perfeitamente, e é outro trabalho que não deve ser fácil também. Com toda certeza. Até porque o livre-arbítrio não termina com a morte, né? Então esses espíritos podem ou não aceitar a doutrinação. Espero que aceitem. Né? No que se refere agora ao povo cigano, o povo cigano tem uma atuação marcante dentro da Umbanda também? Sim. O povo cigano é muito forte dentro da Umbanda por manifestar a força da prosperidade, né? A Umbanda acredita-se que os nossos sentimentos, as nossas emoções são todas energias. E a prosperidade é uma energia, então eles têm o poder de manipular a energia e trazer a cultura também deles. Então eles têm um jeito muito, muito carinhoso de conquistar as pessoas e de fazer o caminho das pessoas florescer, prosperar. É muito comum um médium que não tem a mínima habilidade com cartas, quando incorpora um cigano, de repente começa a fazer leitura de tarô, por exemplo. Sim, acontece. Né? Então, os ciganos
incorporados nos médiuns fazem um atendimento que um cigano faria nos dias de hoje num acampamento mais tradicional. Seria isso? Também. Uhum. Podemos falar por alto, assim, como se fosse para tentar estabelecer um padrão de comparação? Sim. Uhum. Dentro dessas categorias, nós não podemos esquecer o povo do Oriente. Né? Povo incrível. Pois é. Mas a linha do Oriente, o Oriente em si é imenso. Né? Quando a gente pensa no Oriente, a gente pensa na Índia, na China, passando pelo Tibete nesse processo, é óbvio, vai até o Japão. Então, é imenso. Não dá para esquecer também o Antigo Egito, né? Que está ali no Oriente Médio, mas é Oriente. Né? Então, no norte da África, é verdade, mas faz parte dos povos do Oriente. Mas quem são esses orientais, assim, e qual é a função deles dentro da Umbanda? Eles são a linha de cura, que a gente chama. Então, eles são especialistas em transformação energética. Então, pelo processo que eles passaram terreno e exercícios mentais, eles desenvolveram uma capacidade muito grande de cura mental. Então, quando eles se manifestam dentro da Umbanda, todos esses povos que você mesmo citou, eles vêm para curar. O principal trabalho deles é cura. Nos retirar toda a carga negativa e nos curar. Eles nos incentivam automaticamente a gente curar. Quem trabalha com eles acaba se tornando uma pessoa muito pacífica, muito calma e automaticamente buscando a cura para si com o mental. Fantástico. O que também não deve ser fácil. Né? Todos os trabalhos que nós estamos descrevendo do ponto de vista espiritual não são fáceis, ou eu estou errado? Sim, são todos bem complexos. Não é coisa simples, é bem difícil. Demanda treino. Sim. Pai Rafael, eu gostaria eu não sei se eu esqueci algum grupo de espíritos, alguma linha. Tem diversas outras. Tem diversas outras. Tem. O senhor poderia mencionar mais uma, por exemplo? Tem os marinheiros. Os marinheiros. Que são uma linha maravilhosa dentro da Umbanda, que representam o povo das praias, o povo do mar, e eles têm uma força muito grande de orientações relacionadas às emoções. Então, eles têm a força de retirar aqueles problemas que você não conseguiu lidar em relações passadas, familiares. Eles aconselham, através do aconselhamento deles, eles vão passando a energia deles, fazendo com que você fique mais aliviado sobre esses problemas emocionais. Alguns marinheiros também se apresentam na força da cura. Então, são espíritos que também fazem cirurgias espirituais e fazem cirurgias muito incríveis. Fantástico. Nós temos ainda uma linha inteira que resgata o povo da rua. Quando eu falo povo da rua, as pessoas pobres da rua, os mendigos. A linha dos mendigos, ela já foi aceita por todos na Umbanda ou ela ainda é um pouco contestada? Não, a linha dos mendigos ela é mais difícil de se manifestar. Perfeito. Porque a maioria dos sacerdotes, os mais antigos, eles têm resistência a espíritos novos. Nós, que somos mais jovens, a gente busca o que a Umbanda mesmo fala, acolher aqueles que querem ajudar. Então, independente se é espíritos ou humanos, seres encarnados, eles querem fazer o bem, eles vão se unir a nós. E os espíritos da rua foram esses, que em alguns terreiros se manifestaram falando que poderiam ajudar. Principalmente do lado depressivo, no lado de depressão, eles ajudam. Muito interessante. O senhor acaba de falar de cura novamente. Se alguém quisesse, ou se alguém desejar, melhor dizendo, obter maiores informações sobre a Umbanda, é possível procurar o senhor ou não? Sim, com certeza. Onde fica o terreiro de Umbanda Caboclos da Lei? O terreiro fica na Rua Rio de Janeiro, número 719, na Nova Rússia, próximo ao Shopping Total. E qual é o horário de atendimento? Nós temos um site que tem o nosso calendário, que as nossas giras elas mudam conforme o mês. O nosso site é www.caboclosdalei.com. Lá tem todas as informações das nossas giras, como que funciona a Umbanda e diversas explicações para quem é leigo não entende. Novamente, Pai Rafael, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.